Olá, meus irmãos, aqui é o pastor e professor Wellington Barci e é um prazer nós retornarmos após as atividades de avaliação da N1 do IBCamp, né? E nós já estávamos com saudade de nos interagirmos, mesmo que por videoaula, mas no retorno, né, desse segundo tempo, que a gente pode assim dizer, nós agora damos sequência para podermos chegarmos aí na N2, que vai ser a segunda avaliação, de modo que agora na sequência nós vamos estudar a aula de hoje, a carta de Paulo aos Colossenses e na sequência a Filemon, não é? Então sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Nos grupos nós temos a oportunidade de tirar dúvidas ou mesmo na plataforma do IBCamp, ok? Eu tenho aqui então o primeiro slides, né? A respeito, eu tenho aqui cartas antigas. As cartas antigas, no mundo antigo, naquele mundo bíblico, elas tinham essa natureza. Primeiro, era uma carta pessoal, no caso aqui, uma carta direcionada a um indivíduo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta bíblica assim para Filemon, não só para Filemon, ele escreveu também para outros personagens. As cartas antigas também eram ocasionais, eram dirigidas para uma comunidade, no caso uma cidade ali onde havia uma comunidade. No caso, Paulo escreveu também assim, né? Não só de Colossenses, mas outras cartas também. Geral, é uma carta encíclica, o que vai ter um rodízio. Isso significa que quando Paulo ele escreveu aos Efésios, é importante perceber que no original da carta que nós temos na Bíblia por nome aos Efésios, ela não tem o nome Éfeso, né? Ou os crentes em Éfeso, ou aos Efésios. E o que acredita-se é que ela era uma carta para ser lida em Éfeso, como também nas igrejas ali da região. E Paulo também fez isso, né? Ele escreveu aos Efésios com essa natureza, de que essa carta fosse lida em algumas cidades. Bom, ler entre as linhas, né? A gente precisa observar qual foi a circunstância em que foi escrito determinada carta. Isso nos ajuda a compreender melhor o conteúdo, a situação, ou seja, o problema, não é? Ou a ocasião que gerou aquela carta. Nós temos aqui o problema ou a necessidade. Então, tudo isso aqui é preciso ser levado em conta. O padrão das cartas é que você vai recordar que naquela época era um rolo, né? Era um pergaminho que se enrolava. Então, quando a carta ia ser entregue, se desenrolava ali logo no início daquela carta, e aí você tinha de cara o nome de quem escreveu. Hoje nós, quando escrevemos cartas ou um e-mail, né, nós colocamos o nome lá no final. Naquela época, em função do formato, você tinha já o nome ali no começo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente já de cara vê que Paulo, por exemplo, ele se identificava bem no começo, né? Então tinha o nome do remetente, como também o nome dos destinatários, né? Porque também abria-se ali um pouco, já sabia de onde veio ou de quem escreveu e para quem escreveu, o destinatário, não é? Também no começo havia a saudação ou desejos, né, de bênçãos da parte de Deus para aquela pessoa ou comunidade. Fazia-se já de cara também ou uma oração, o cumprimento, né, ou agradecimentos. E aí então na sequência vinha o conteúdo e finalmente mais uma saudação final, né, de despedida. Bom, isso aqui para a gente poder
entender como que era a natureza das cartas antigas e as cartas que nós temos na Bíblia correspondem também a esse padrão. Bom, neste segundo slide, o que nós temos aqui? Nós temos um slide da geografia geral da região. Aqui embaixo eu tenho a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, né? E na cor em marrom as cartas. Então, tudo que está aqui em marrom foram lugares que Paulo ele escreveu uma carta. Então, só para identificar aqui nessa geografia aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, em parte, né, aqui a Ásia, a Ásia Menor, não é? Hoje essa parte aqui, ó, essa parte aqui é conhecida como a Turquia, tá? Essa parte aqui. E aí, atravessando já para cá, nós temos a Europa, tá? Aí aqui a Macedônia. Bom, então quando Paulo, lá em Troade, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele na sua segunda viagem missionária, ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo lhe resistiu, não é? E aí à noite ele teve um sonho aqui nessa cidade, passa a Macedônia e ajuda-nos, não é? Ou seja, vem para a Europa, porque a intenção de Paulo era ir mais para dentro da Ásia. E então Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai atravessar esse mar Egeu aqui, ó. Ele vai deixar para trás a Ásia e ele vai entrar na Europa. Aí ele passa pela cidade de Herápolis, porque que Paulo não pregou em Herápolis, porque a estratégia do apóstolo Paulo não era parar em qualquer vila, em qualquer cidade. Ele parava em cidades que eram estratégicas, né? Porque dali o evangelho ia se espalhar com mais facilidade. Então, a primeira cidade na Europa que Paulo pregou, ele passou por Hierápolis, mas ele pregou em Filipos, né? Em Filipos, depois Tessalônica, a Bereia, aí ele vai descendo aqui, ele vai chegar lá em Atenas, capítulo 17 de Atos, e depois no 18 ele chega aqui em Corinto, tá bom? Na cidade de Corinto, aqui ó, Atenas está em preto, porque Paulo não escreveu carta para esse lugar, mas em Corinto, Tessalônica, Filipenses, né, está em marrom, porque Paulo escreveu cartas para essa região. Então, nós vamos observar que, voltando aqui, Paulo vai chegar em Éfeso, ok? Aqui tem Timóteo, porque a cidade de Éfeso, onde Paulo ele parou na terceira viagem missionária, e ali ele estabeleceu uma igreja no ano 52, nessa cidade de Éfeso, aqui foi um lugar muito estratégico e muito interessante, porque você vai observar que Colossos está aqui, ó, a cidade de Colossos está aqui perto de Éfeso, e Paulo não esteve pessoalmente em Colossos. Ele vai dizer isso na carta aos Colossenses, né? Que ele não esteve pessoalmente lá. Por quê? Porque aqui ele teve um filho na fé chamado Epáfras, tá bom? E Epáfras, como fruto do trabalho de Paulo em Éfeso, ele resolveu levar o evangelho para a sua cidade, Colosso, né? E Paulo o incentivou, o apoiou, né? E depois ele vai trazer para Paulo também os problemas da obra que Epáfras fundou aquela igreja, e Paulo então vai escrever uma carta para uma igreja que ele nunca conheceu, tá? E aí Paulo ele vai usar uma linguagem muito amistosa, diferentemente, por exemplo, da linguagem que Paulo usou quando ele resolveu os problemas da igreja de Corinto, porque Corinto, Paulo esteve lá pessoalmente, ele foi o fundador, não é? Lá em Colossenses, Paulo não foi o fundador, não tinha aquele relacionamento pessoal, então ele usa uma linguagem para resolver os problemas mais amistosa, ok? Então era comum, essa é uma carta que Paulo vai escrever, não de Éfeso, mas Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses
quando ele esteve preso em Roma. Roma não está aqui nesse mapa, né? Está aqui nessa direção. Aqui é a Via Egnácia, onde os romanos passavam, né? E iam lá para a Ásia, deixando a Europa e indo para a Ásia. Mas então, Paulo estava preso na casa que ele havia alugado e, algemado com um soldado da guarda pretoriana, Paulo teve a oportunidade de escrever algumas cartas chamadas Cartas da Prisão. E, no caso, Éfeso, Colossenses, Filemon, né? E Filipenses também. Paulo escreve a carta nessa época, estando na prisão, ok? Muito bem, eu tenho aqui um outro slide, agora que a gente tem uma geografia mais local, aquela foi mais aberta, né? Aí eu tenho aqui então o que hoje é a Turquia. E aí nós temos aqui a cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo ministrou durante 18 meses, né? Ou melhor, durante 3 anos. E aqui a gente vê, olha aqui, Mileto, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Hierápolis, Laodiceia, Colosso. Então Colosso ficava pertinho aqui de Éfeso, na ilha de Patmos também ficava aqui perto de Éfeso. Bom, então nós já observamos que essa cidade Colosso aqui, ó, tem uma estrada vindo de Éfeso, passando por Hierápolis, Laodiceia e Colosso. Essa estrada era famosa. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia gente de várias partes do mundo. Então, esta cidade de Colosso era uma cidade cosmopolita, gente morando ali, vindo de todas as partes do mundo. Então você tinha ali um caldeirão, né? Uma salada de culturas, e era então normal ser também uma cidade pluralista. Isso quer dizer que havia muitos credos, muitas religiões, muitos templos, né? Aqui em Éfeso havia aqui uma religião mais forte, aquele templo de Diana. Mas já em Colosso, devido à mistura de população, ali você tinha vários credos, várias crenças, vários templos, né? A crença dos deuses gregos, dos deuses romanos. Havia uma comunidade judaica que praticava um judaísmo que não era um judaísmo na sua essência genuíno lá de Israel, né? Porque aqui esse judaísmo ele se corrompeu, ele se tornou muito místico, não é? Assumindo, incorporando algumas crenças de pessoas que acreditavam em muitas coisas, não é? Então, de modo que esta era uma cidade pluralista. Então aqui tinha pessoas gnósticas, tinha deuses romanos, gregos, tinha astrologia, a astrologia que veio lá da Pérsia, né? Hoje ainda é popular. Diz-se que numa estatística, a cada 8 pessoas, 6 não saem de casa sem consultar a astrologia. E infelizmente a gente até teme que pessoas dentro da igreja, ao invés de dirigir a sua vida pela Bíblia, pela palavra de Deus, às vezes tem essas crendices, né? Então nós vemos que lá tinha isso aí também. E o animismo, o que é o animismo? O animismo é o espírito da natureza, o espírito da árvore, do rio, da montanha, né? Que acreditava que tudo aquilo ali tinha vida em si mesmo, mas tinha espírito, né? Que comandava determinada área da natureza. Bom, então aqui é uma cidade dessa característica, onde foi fundada uma igreja, e a igreja ela não está isenta dos males do mundo, da sua geografia, da cultura do lugar. Então havia inserindo na igreja
em Colossenses esses problemas, né? De um sincretismo, e eu preciso explicar o que quer dizer essa palavra sincretismo. É exatamente essa absorção de crenças, né? A pessoa que ela tem ali a sua religião, mas ela tem elementos de outras religiões. Pessoas que vai como que numa bola de neve, quando ela vai rolando, ela vai crescendo, por quê? Porque ela vai inserindo, ela vai, né, ali adicionando no corpo dela de fé e de crenças, as crenças de todas as religiões, tá? Então esse era o grande problema em Colosso. E aí eu chamo a sua atenção, por quê? Porque quando você vai ler a epístola aos Colossenses, você vai ver que Paulo, ele vai colocar Jesus ali no devido lugar da fé daquela igreja, porque é, a fé cristã, ela é baseada na pessoa de Jesus, e não em crenças, em crendices, né? E não em elementos de todas as naturezas. Quando a gente fala de sincretismo, a gente tem uma igreja que é um exemplo clássico disso. Todo o meu respeito, mas a Igreja Católica Romana, ela é uma igreja que ela absorveu, quando você vê a história da igreja e aonde ela ia, para os países que ela ia, para conquistar os seus adeptos, você vai ver que a Igreja Católica, ela chegava num país, obviamente, pagão, um país que tinha lá os seus deuses, as suas crenças, né? E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Por que que a Igreja Católica, ela tem a doutrina aí da veneração? Ela diz veneração, mas na verdade adora Maria, né? Colocou Maria numa posição muito elevada. E por quê? Porque no paganismo, nos povos, nas nações, nas suas crenças, eles tinham lá um deus feminino, né, uma deusa. E aí, para poder conquistar essas pessoas, a figura de Maria foi escolhida e elegida aí para ser uma espécie de deusa, né? Ah, então tá ok. Então, as pessoas se tornavam cristãos, ou seja, na verdade, o cristianismo católico veio absorvendo, veio cristianizando as práticas pagãs, né? Mudando o nome, por exemplo, o Natal. O Natal é uma festividade totalmente pagã, né? Na sua data, era uma data de um deus, né? E aí eles então cristianizou aquilo, tirou o nome daquele deus, colocou Jesus nascendo naquela data ali, e aí veio a festa do Natal, tá? E aí o que que acontece quando o sincretismo religioso ele entra dentro da igreja? O que acontece é que a pessoa de Jesus, que é o centro, que é o autor e consumador da nossa fé, ele é a base, ele é o centro, ele é o objetivo da nossa fé, ele é tudo para nós, ele vai perdendo o seu poder, o seu foco, né? Jesus vai sendo ali desprezado, vai sendo distanciado, vai perdendo a sua preeminência, tá bom? Este foi o problema na igreja em Colosso, ok? Bom, e Epáfras, que é o fundador, vai levar essa questão para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo percebe que o problema que houve na igreja em Colosso foi o mau ensinamento, né? O mau ensinamento. O mau ensinamento é a raiz de todos os problemas na igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando você corrompe a crença, a doutrina, né? A doutrina do Evangelho da Graça do Senhor Jesus, você tira Deus do seu lugar, o Espírito Santo do seu lugar, Jesus do seu lugar, a Bíblia já não é mais o fundamento da nossa fé, e aí você vai corrompendo as doutrinas, a crença. O segundo problema é o comportamento,
o comportamento vai também se corromper, porque nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós cremos. Se a doutrina foi corrompida, obviamente que o comportamento vai ser também corrompido, ok? Então, eu quero aqui dar uma pausa e na segunda parte nós vamos entrar no conteúdo da epístola aos Colossenses e também a carta a Filemon, não é? Deus nos abençoe.